Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja com todos vocês que vão estudar essa palavra juntamente comigo. Amém? Hoje eu quero começar um novo estudo falando sobre a porta para o sobrenatural, que é a nossa fé. Então, o tema é fé, a porta para o sobrenatural. Amém? Vamos falar, não sei quantos estudos, até que eu vou resumir bastante. Eu quero dizer para vocês que é pela graça de Deus, é pela bondade do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a cada dia nós podemos ver a nossa fé sendo acrescida, uma fé genuína, uma fé que nunca vai pender para uma vida desequilibrada ou para uma posição de fanatismo, sabe? Ao contrário, Deus quer nos conduzir a um equilíbrio, levando você e a mim a agir com segurança no mundo espiritual, né? E nós não devemos ser a favor, mas sim contra há muitas aberrações que acontecem em relação ao mover da fé nos nossos dias, né? Muitas pessoas ficam escandalizadas ou escandalizam a outras porque não conseguem, assim, dissociar a fé de muitas emoções fortes, pessoais, que por vezes dominam a vontade, a sua própria vontade, a vontade da pessoa. Então, eu creio que Deus quer levantar um povo, né, nesses nossos tempos que vivemos, tão difíceis muitas vezes, para viver realmente um mover de uma fé verdadeira, para estar agindo com toda a liberdade no mundo sobrenatural, né? Essas pessoas vão expressar, amados, é o que Deus quer que eu e você expressemos, o reino de Deus com bastante clareza, preparando um caminho, né, para a volta visível do Senhor Jesus. E eu creio que o Espírito Santo vai estar levantando a sua e a minha, a nossa cabeça, como ele fez com Abraão. Eu quero ler um texto do livro de Gênesis, que está no capítulo 15, do verso 3 ao 6, que diz assim: Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filho. Eis que um nascido de minha casa será meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será teu herdeiro. Então o levou para fora e lhe disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhes justiça. Ah, meus amados, vamos refletir juntos. Quantas situações querem que você fique de cabeça baixa, cabisbaixo, sem coragem de levantar a sua cabeça e crer como Abraão creu? Vamos falar um pouquinho de Abraão e de Sara, dois idosos com mais de 90 anos, com seus corpos já bastante, né, definhando, já na velhice. Dia a dia os órgãos, né, os nossos órgãos vão também envelhecendo com o passar dos anos. E esse casal de velhinhos receberam uma promessa de Deus. Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E ele até questiona Deus, como se eu e Sara já somos idosos, né? Mas Deus, pela sua infinita bondade, fez a promessa a Abraão e cumpriu esta promessa. E Abraão creu no Senhor e esperou no Senhor. E exatamente como Deus havia prometido a Abraão, a história de Gênesis nos conta que ele teve o filho prometido. Então, voltando aqui
para o nosso estudo. Eu quero falar para vocês que uma das consequências da queda, ela é mostrada para nós na reação, na ação que o ser humano tem consigo mesmo e em relação a todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, que as pessoas enfrentam. A atitude sua, minha, de nós todos, de estar sempre olhando para a nossa própria vida, deparando-nos com muitos problemas interiores, feridas, limitações humanas, nos impede as pessoas de maneira geral de levantar os olhos e ver lá no futuro a possibilidade de dias melhores. E eu quero dizer para vocês que o inimigo das nossas almas, ele tem usado estas situações para impedir que você e eu, que nós, os cristãos, liberemos do nosso interior a fé que tem como objetivo de Deus em nós impulsionar a você e a mim. Esse Deus vivo, poderoso, colocou fé em mim e você em nossos corações, para que nós alcancemos uma posição de vitória, irmãos. Não é uma vez ou outra, não, é constante. Nós não devemos ignorar as nossas dificuldades, muito pelo contrário, devemos ser conscientes delas, mas também sem permitir, contudo, que elas se tornem superiores à fé que o Espírito Santo tem dado a nós, tem dado a todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Nesse trecho que eu li para vocês, há 2 pontos que eu quero enfatizar aqui com vocês. Primeiro, o texto afirma para nós que o Senhor levou Abraão para fora. E aqui há um sentido espiritual que nós precisamos considerar. O Senhor, ele ordenou que Abraão não focasse por alguns momentos as suas dificuldades pessoais e tirasse os olhos de si mesmo. E isto para nós, irmãos, é uma lição tremenda. É importante para você e para mim. Não podemos ser cristãos com uma fé viva enquanto eu e você estivermos voltados somente para nós mesmos. Vai chegar um momento que, através da ministração da palavra, ou na sua comunhão com Deus, a sós com Ele, o Espírito Santo vai te convidar também a sair um instante para fora de si mesmo, das suas dificuldades, e enxergarmos o que Ele pode fazer em nosso favor, independente da situação, do estado em que eu e você nos encontramos, como Ele fez com Abraão. O segundo ponto que eu quero considerar aqui é o momento, amados, quando Abraão creu no Senhor. Essa atitude de Abraão é muito interessante. Notar que a atitude do coração dele aconteceu logo após a promessa que Deus deu a ele de um descendente. Abraão, ele não pediu um tempo para pensar. E não foi a primeira vez que o Senhor havia falado a respeito da promessa com Abraão. A promessa ainda não tinha se cumprido. Mas a Bíblia nos fala, está registrado na palavra de Deus, que Abraão, ele creu no Senhor. Houve, da parte de Abraão, uma resposta positiva. Ele não olhou para a circunstância no momento que ele estava vivendo, para os seus corpos, que já estavam bastante desgastados, envelhecidos pelo tempo. De forma alguma. Tanto na primeira posição de Abraão, que eu disse para vocês, ele não focou nas suas dificuldades pessoais e tirou os olhos de si mesmo. Na segunda, o que é que foi fundamental para Deus poder
cumprir essa promessa, a importância que Abraão deu. Ele não olhou para si. Nessa segunda posição, a importância que Abraão deu e que eu e você podemos dar para vencer as dificuldades que nós estivermos enfrentando é crer, é ter fé, é confiar. Então, se eu e você, se nós desviarmos a atenção de nós mesmos e começarmos a olhar positivamente para as promessas que o Senhor está nos dando, que estão escritas nas suas palavras. As promessas de Deus são fatos consumados, meus queridos. Se você e eu não desviarmos a atenção de nós mesmos, nós jamais vamos alcançar as promessas. E também jamais deixaremos de ser filhos que vão estar sempre reclamando ao Pai das dificuldades que enfrentam no caminhar da vida cristã. Então, vamos vencer todas as nossas dificuldades internas. Liberar a fé é como um caminho, sabe? Que tem que estar desimpedido. E o primeiro ambiente em que a fé vai encontrar obstáculos é no nosso coração, é o coração do homem. Porque no coração do homem, generalizando, porque estamos estudando, residem dois grandes obstáculos. Preste bem atenção nisso. São as feridas emocionais e as limitações características de cada um de nós, de cada pessoa. Amém? Vamos parar aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade falando sobre as feridas internas. Que o Senhor te abençoe. E que a sua fé seja acrescida dia a dia. Que a esperança seja renovada em seu coração através da fé. Através de você estudar e meditar na palavra de Deus. Amém? Vença toda a incredulidade em nome de Jesus. Deus te abençoe.